E é isso mesmo, o Senhor prepara, o Senhor faz muito além do que a gente pede, ou imagina, ou pensa. Por isso que nós sempre declaramos que há muito mais que isso. Efésios 3, 20, 21. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias e abrir em Deuteronômio, capítulo 30. Nós vamos ler os versos 15 a 20. Deuteronômio 30, versos 15 a 20. Esse texto diz: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa na terra que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje, lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Agora, chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje diante de uma palavra oportuna, no momento oportuno. Estamos prestes a terminar um ano, chegar numa nova fase, num novo ciclo, numa nova dimensão, um novo tempo. E essa palavra nos fala sobre escolhas. E o tema da mensagem hoje é escolha a vida. É algo imperativo, assim como Moisés está fazendo nesse texto. Depois de fazer uma recapitulação de todo o processo vivido, o povo de Israel, agora ele está trazendo instruções finais para a vida de avanço, de prosperidade, de crescimento do povo de Israel. E nós claramente notamos, pela nossa experiência, biblicamente, historicamente, que a vida é feita de escolhas, não é verdade? Tudo na nossa jornada se estabelece em escolhas, constantemente, consciente ou inconscientemente, nós estamos escolhendo algo. Então, até o fato de não escolher, algumas vezes, é uma escolha que fazemos. A escolha de não escolher. Se coloca um A e um B, você diz, não vou fazer escolha nem pelo A e nem pelo B. Mas na trajetória ordinária, a maioria das vezes, nós vamos ter que escolher entre A ou B. E a verdade é que quando não escolhemos, nós vamos ser empurrados, sem o nosso consentimento, ou para o A ou para o B. Provavelmente para o B. Porque nós estamos falando sobre dois parâmetros de escolhas que estão sendo colocadas diante de nós: vida ou morte, bênção ou maldição. Então a nossa jornada com Deus, ela depende muito das nossas escolhas pessoais. A nossa jornada de vida depende muito das nossas escolhas pessoais. Influenciar ou ser influenciado? Qual tem sido a sua decisão? Qual tem sido a sua escolha? Influenciar ou ser influenciado é também uma questão de escolher.
E de alguma forma nós precisamos compreender, queridos, que nós sempre estaremos envolvidos nesse ciclo de influenciar ou sermos influenciados. Mas eu posso fazer escolhas. Eu posso fazer escolhas firmes, corretas, decisivas, de que eu serei o influenciador. Mas eu posso também escolher, não, eu quero ser influenciado, eu quero o que falarem para mim tá bom, o que disserem para mim tá bom, ou até mesmo dizer, eu não quero escolher nada, para mim tá tudo certo, ou tá tudo errado mesmo, mas eu não tô nem aí. A questão, queridos, é que Deus ele deixa bem claro por meio da sua palavra que no resumo os caminhos, de todos os caminhos que nós podemos escolher, no final, ou nós teremos escolhido pelo caminho da vida, ou nós teremos escolhido pelo caminho da morte. A gente olha para esses caminhos e enxergamos ramificações. E o final é que nessas ramificações, ou nós teremos chegado na vida, ou nós teremos chegado na morte. E Jesus, a respeito das escolhas da vida e da jornada, ele nos dá uma direção. E em Mateus 7, versos 13 e 14, ele vai dizer o seguinte para mim e para você: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus, ele nos dá uma direção clara aqui para escolhermos o certo. Assim como Moisés faz com Israel. Ele está dizendo, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e eu vou ser enfático com vocês, eu digo para vocês, escolham a vida. É como um pai falando ao filho. O pai falando ao filho, ele vai dizer, olha filho, existe essa e essa possibilidade. E olha, por experiência, por conhecimento, por jornada, por vida rodada, vai por aqui, filho. Vai por aqui. Mas, via de regra, nós escolhemos o que o pai diz. Caminhamos pelo que a mãe diz. Tem aquela coisa bastante clássica da mãe, né? Que ela diz assim, filho ou filha, põe a blusa. Leva o guarda-chuva. Ela está propondo o que para você? Caminho de vida, caminho de proteção, de segurança. Aí você aceita. Aí você fala, não, mãe, eu sou muito mais esperta que você. Olha o sol raiando. Mas não se esqueça que boa parte de nós viemos de São Paulo. E não se esqueça, muito mais ainda, que agora estamos no Porto, e é a mesma coisa. De manhã é um frio lascado, logo mais às 10 é um calor vibrante, e logo mais meio-dia é chuva que cai, e às 3 da tarde é quase a neve vindo e nos congelando. Nós podemos seguir um caminho de vida, seguindo as direções corretas. Mas, via de regra, Fidelis, nós escolhemos o caminho de morte, a nossa tendência tão terrível. E eu me pergunto muitas vezes, por que, Senhor? Por quê? Por que outrora eu fui tão difícil? Por que hoje é tão difícil das pessoas entenderem? É pela nossa tendência pecaminosa. É pela nossa tendência de ser pelo mais fácil. Moisés, ele diz, agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Ele diz, a escolha que você fizer vai impactar a sua geração, para que vocês e seus filhos. Deus, ele está trabalhando em nossas vidas para um legado. Deus não está trabalhando em nós apenas para resolver problemas imediatos. Deus está trabalhando em nós para nos dar uma vida eterna. Uma vida longínqua, uma vida produtiva aqui e que continua depois. E depois da nossa passagem aqui, ele está dizendo, seus filhos vão desfrutar também disso. Então, queridos, o que nós estamos começando aqui hoje são gerações que vão desfrutar, não é algo que vai ser paralisado.
não é algo que vai ser descontinuado. É algo que vai continuar para gerações. Por isso ensinamos, discipulamos, cuidamos, direcionamos, para que as pessoas escolham a vida. E a verdadeira vida, ela está condicionada a escolhas certas. Então você já se perguntou por que em um ambiente onde as pessoas têm o mesmo tipo de influência, nem todas geram o mesmo tipo de resultado? Não é interessante isso? Às vezes a gente olha para as famílias, né, e tem até aquele vocabulário da ovelha negra, não é? Aí você fala, mas como é possível, gente? Olha só, essa família tem 4, 5, 6, 10 filhos, e assim, 9 foi tão bem, 9 foi tão abençoado, por que que essa tinha que destoar? Às vezes são mais pessoas, às vezes só uma vai bem e 9 vai ruim. Mas a questão, meus irmãos, é que por mais influenciador que um ambiente seja, ele não é determinante. Então, muitas vezes eu me pergunto, falo, meu Deus, na minha trajetória, não é por agora, mas na minha trajetória eu falo assim, Senhor, eu ensino, eu prego a palavra, eu mostro a verdade, e eu vejo pessoas acatando, abraçando e fluindo, voando, avançando, Deus cumprindo propósitos, vivendo o extraordinário, mas eu vejo também aquelas que decidem desobedecer, decidem ser irreverentes com a palavra. Não, eu faço minhas escolhas, eu decido a minha história, a minha vida, e a gente vê a decadência, o declínio. E tantas vezes nós, nesse ambiente pastoral, já conversamos, dizendo, meu Deus, puxa, essa pessoa tinha de tudo para ir tão bem, tinha de tudo para dar tão certo, mas o problema está nas escolhas que pessoalmente está fazendo. E se tem algo muito certo na nossa jornada, é que ninguém escolhe por ninguém. E eu não consigo escolher pelos meus filhos. Muitas vezes eu pensei que eu podia fazer escolhas pelas pessoas. Eu pensei que eu podia ser um vice-Espírito Santo na vida delas, transformando, direcionando, até que o Senhor me deixou bem claro, não, filho, você só prega, você só ensina, você só mostra o caminho. Então não se desgaste além da conta pelo que não é você que vai fazer. E eu disse, ai, Senhor, que bênção. E foi um tempo que um peso tão grande saiu de mim. E aí os meus filhos começam a crescer e eu começo a observar isso. Que eu posso ser altamente influenciador, mas eu não posso ser determinante. Porque no trajeto com a humanidade, nem Deus trabalha pelo determinismo na maioria das vezes. Sim, tem coisas que são irrevogáveis. Ele estabeleceu, é lei concreta, vai acontecer e vai acontecer. Mas no trajeto da humanidade, ele nos propõe o caminho da morte e da vida. E ele diz, faça a escolha você. Ele vem a essa terra, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário, ele fala, o caminho da vida plena está aberto, apenas entre por ele, se com a tua boca confessares, em teu coração creres, serás salvo. Mas a maioria prefere dizer, não. Eu sempre achei muito engraçado até aquelas pessoas, Moisés, que diziam assim, olha, pastor, eu aprecio a vida que vocês levam, viu? Eu acho muito bonito a música que vocês cantam, as palavras que vocês falam. Ah, mas essa vida não é para mim. Eu falo, miserável, entendeu nada ainda, entendeu nada. Então entendam, queridos, que um ambiente, ele é altamente influenciador. Então alguém pode dizer, na minha casa o meu pai batia, o meu pai ele espancava, ele maltratava, ele fumava, ele bebia. E dentro dessa casa pode ter alguns que vão escolher fazer a mesma coisa. Porque o ambiente é influenciador, mas ele não é determinante. E alguém vai dizer assim, eu decido fazer tudo ao contrário disso. E eu serei totalmente diferente, porque fez escolhas certas. Então, aquele ambiente opressivo não foi determinante sobre ele.
não comandou a história dele ou dela. Entende, meus irmãos? Então entendam isso, que o ambiente ele pode ser influenciador, mas ele não é determinante. Então não pense que todo mundo na igreja é o santo dos santos, todo mundo é digno de confiança, todo mundo tem tranqueira que vai chegar por aqui. Aqui não tem, hoje não, em nome de Jesus, mas vai chegar. Vai chegar e nós vamos crescer e vai chegar. E você vai ver que tranqueira se junta com tranqueira, é um imã fantástico isso, é um negócio impressionante. Eu ficava vendo lá, por exemplo, na igreja a gente tinha lá uma nave grande, e eu ficava vendo, poxa, chegou uma pessoa ali nova, e aí, de repente, você ficava sabendo, essa pessoa aí, olha, é difícil, dá pesada. Aí quando você menos esperava, no outro culto, ela chegava e sentava do lado da outra encrenca. E começava de tititi com a outra encrenca. Eu falei, meu Deus, por que ela não sentou do lado do que é santo, do que está caminhando, do que... Não, é uma conexão impressionante. É a lei da atração. Mas, queridos irmãos, a verdade, que eu estou dizendo tudo isso para vocês, para mostrar que nós não somos fruto do meio que vivemos. Nós somos fruto das escolhas que fazemos. Porque alguém pode, não, mas é que eu fui empurrado para isso. Você foi empurrado, mas decidiu ir para lá. Eu tive gente na minha família, na minha história, na minha adolescência, para falar, vamos ali comigo, vamos ali que eu vou te mostrar um negócio, vamos ali que eu vou te apresentar uma situação. E eu dizia, não vou, cara, não vou. Eu sempre disse para vocês, eu fui sempre muito temeroso não era medroso, mas sempre muito temeroso. Eu tenho, assim, dificuldade de desobedecer a alguém. Eu tenho dificuldade com isso. Graças a Deus. Então, quando alguém dizia, vamos ali, eu dizia, não, minha mãe falou para eu vir só até aqui, eu não posso ir além daqui. Eu tinha isso muito consciente em mim. Eu não ultrapassava esses limites da ordem, da direção. E aí na minha família, eu tenho o meu primo mais próximo, ele é o que era o mais velho, um ano mais velho do que eu. E ele quis me apresentar para muita coisa. Ele quis me mostrar a farinha, ele quis me mostrar a vida, tudo. E aí eu falava assim, ele falava, vamos ali em cima ali, que tem uns colegas. Eu falava assim, cara, não vou. Na adolescência, não vou. E por que alguns entraram pelo caminho? Porque disseram, vamos lá. Então vamos. Deixa eu ver então. Mas eu não fazia isso, eu fazia escolhas. Então, entenda isso. O ambiente que você vive, ele pode ser influenciador, mas não será determinante. E isso é para o bem também, porque um monte de gente vai passar por aqui, vai ver glória de Deus, vai ver unção, vidas curadas, vidas transformadas, milagres acontecendo, histórias e tanto de Deus sendo operado, mas ele vai continuar uma pedra. Vai continuar uma pedra. Só Deus pode mudar. E Deus pode? Pode. Mas não pense que é a nossa conversa, não pense que é o nosso amor, o nosso trajeto que vai fazer. Não, é a decisão. Porque estamos hoje aqui, queridos? Nós decidimos nos posicionar debaixo da graça, decidimos nos posicionar debaixo da direção, debaixo da obediência. E é isso que Deus está falando conosco hoje. Como que você vai entrar 2026? Mais um ano? Não, eu estou resolvendo. Não, eu faço do meu jeito. Veja aonde você tem chegado. Como o Senhor disse em Ageu, considerem o vosso passado, ou considerem os seus caminhos. Que resultado vocês estão colhendo? Sinceramente, aonde estamos chegando, meus irmãos? Então, a gente observa que saímos do Brasil, viemos para a Europa, estamos em Portugal, mas a nossa história continua a mesma. Por quê? Continuamos desobedecendo. Então, não mudou nada. A cultura é diferente, o sistema é diferente, é tudo diferente. Mas a vida continua mirrada. Está faltando alguma coisa. Escolhas certas. Acatar, acolher o que é realmente, o que Deus traz para nós como vida plena. E a vida plena está nas escolhas certas. Então, escolher a vida
conforme é o tema dessa mensagem, é decidir pela obediência, não tem como. A vida é feita de regras, a vida precisa de estruturas. E a história que nós estamos desenvolvendo com Deus também é assim. Não adianta dizer, não, eu vivo do jeito que eu quero, Deus é de boa. Deus não é de boa como alguns estão pensando. Não é. Todos os caminhos levam a Deus. É verdade, a Bíblia diz mesmo. Todos os caminhos levam a Deus. Está escrito isso, pastor, na Bíblia? Sim, querido, está escrito. Está escrito assim, ó. Diante dele, todo joelho se dobrará. No grande dia. Todos estarão perante ele. Mas a questão não é ir até Deus. A questão é quem vai permanecer. Faz sentido ou não? Então, quando dizem para você, não, todas as religiões levam até Deus, levam mesmo, vai chegar lá. E vai ter o grande tribunal. Só que depois, de acordo com o decreto, não haverá permanência. Então, queridos irmãos, Deus, lá em Israel, ele não estava determinando o futuro daquelas pessoas. Ele estava propondo. Deus não estava dizendo, vocês vão entrar naquela terra, custe que custar. Ele estava dizendo, não. Vocês obedecem, vocês vão entrar na terra. Quem não obedecer vai morrer nesse deserto. Quem não escolher a vida, meus irmãos, vai morrer no deserto. Então tem gente que diz que vida de crente é um deserto. Não é verdade. Vida de crente passa pelo deserto. Deserto é lugar de rebelde. Rebelde entra e não sai do deserto. Então, se você tem olhado para a sua vida e tem visto, minha vida é um deserto, avalie o seu nível de rebeldia. Entenda que escolhas você está fazendo. Então, Deus, ele dá para nós possibilidades. Muitas das coisas que estamos vivendo ou não é de acordo com o tipo de escolha que estamos fazendo. Agora, o que Deus determina são resultados. Os resultados Deus determina. Então não adianta querer escolher a sua jornada e ter os resultados de Deus. Eu preciso escolher a jornada de Deus para ter os resultados dele. Então, se você escolhe o caminho A, vai chegar em um resultado. Se você escolhe o caminho B, vai chegar em outro resultado. Agora, um monte de gente está escolhendo o caminho B para chegar no caminho, para alcançar o resultado do A. Não tem como. O caminho que leva à vida é apertado, é estreito, é o que Jesus vai nos dizer, nós já vamos ver isso. Então Deus determinou resultados condicionados às nossas escolhas, as escolhas de Israel, e morte ou vida estavam sendo colocados diante deles. Mas Deus estava dizendo, eu estou mostrando para você o caminho. Agora, versos 19 e 20, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Olha onde que está a vida. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então, se houvesse obediência, eles teriam como resultado a vida. A vida é resultado de obediência, de entrar no circuito de Deus. Tudo que flui da parte de Deus nos é dado por meio de obedecer às diretrizes que Ele dá. Então, queridos, nós observamos que mesmo que haja um ambiente altamente influenciador, ainda assim ele não é capaz de determinar os resultados. Você sabe muito bem o que aconteceu com aquele povo no deserto. Vocês sabem? Vocês sabem? Todos os rebeldes morreram lá mesmo. Todos os que não acataram, não obedeceram, claramente foram enterrados no deserto. Só uma nova geração pôde acessar a terra prometida, com a exceção de Josué e Calebe, que foram os únicos da velha geração que puderam entrar na terra, puderam pisar na terra. É interessante que nem Moisés entra na terra, porque desobediência. Arão não entra na terra, porque desobediência. Eles foram os libertadores.
mas não puderam entrar, desobedeceram. Desobedecer é algo crítico na vida com Deus. Agora, meus irmãos, lembre-se que desobediência gera morte. Nós estamos diante de um tema: escolha a vida. E escolher a vida é decidir pela porta estreita. Nós gostamos de largueza. Nós gostamos de refrigério. Nós gostamos de... não, é mais espaçoso. É melhor. É mais tranquilo. Mas às vezes Deus não escolheu para você o tranquilo. Deus não escolheu o mais espaçoso. Deus não está dizendo para você agora que é melhor você ficar nesse espaço. Ele está dizendo, olha, é melhor você se alinhar com o que eu estou fazendo. Nós sabemos que Deus não é um Deus de ficar nos apertando, meus irmãos. Deus não está trabalhando em nós, Ana, para nós ficarmos sofrendo. Deus não está trabalhando em nós para a gente ficar no deserto, não. Ele está trabalhando em nós para nós possuirmos lugares altos, lugares largos, lugares abençoados. Mas antes eu preciso passar pelo aperto da obediência. E Jesus, ele é claro nisso. Ele mesmo está dizendo, entre pela porta estreita. Mateus 7, 13 e 14. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mais uma vez aqui nós vemos Jesus nos falando sobre possibilidades. Deus coloca diante de nós possibilidades. E Ele nos dá a direção certa. Ele fala, faz o que tem que ser feito, filho. Mas aqui as possibilidades são porta estreita e porta larga. E Ele traz a influência imperativa. Entrem pela porta estreita. Tantas vezes a gente pensa que Deus não está nos mostrando o caminho. Tantas vezes a gente pensa que Deus não está falando. Mas a verdade é que nós pensamos que Deus não está falando porque Ele não está falando de acordo com a nossa vontade. Aí a gente fica, Deus não está falando. Deus, não estou entendendo. Eu só ouço ruídos. Meus irmãos, Deus está falando. Vida, escolha a vida. Entra pela porta apertada. Vai pelo que é mais difícil. Não escolha o que é mais fácil. Não escolha o que, aqui vai ser tranquilo, melzinho na chupeta, mamão com açúcar. Jesus ainda diz, são poucos os que a encontram. São poucos os que acertam com ela. Então, diante das possibilidades de obtenção de prazeres imediatos e pecaminosos, ou prazeres santos e eternos, são poucos os que se alinham com os planos eternos. São poucos os que assumem a responsabilidade de uma vida de propósito, uma vida de fé, uma vida de sentidos. Mas é somente pela escolha dos planos eternos que nós desfrutaremos da verdadeira vida, agora e eternamente. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Essa mensagem traz para nós 3 testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho da lei, é o testemunho de Moisés, dizendo, vida e morte estão diante de vocês, escolha a vida. Nós temos o testemunho do próprio Senhor Jesus, dizendo, porta larga, porta estreita, escolham a porta estreita. Agora eu quero mostrar para vocês o testemunho do apóstolo Paulo, a partir de Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos o testemunho apostólico. Então, nesse texto, Paulo apresenta possibilidades. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. São 2 situações. Ou eu me amoldo ao sistema, ou eu me transformo. E é interessante como esse texto nos traz aspectos científicos que hoje estão sendo muito bem elaborados pela neurociência. A neurociência fala sobre a neuroplasticidade, a capacidade de nós transformarmos nossa mente, nossos pensamentos, que geram novos sentimentos. E Paulo está falando isso, não absorva o sistema mundano, porque ele é de morte. Mas transformem-se pela renovação da mente, para que vocês desfrutem de vida.
Então, o padrão do mundo ou a mente renovada são as possibilidades que cada ser humano pode desenvolver. Qual tem sido a sua escolha? Ah, não, todo mundo está fazendo o mundo. Ah, mas todo mundo faz o mundo. Ah, mas é assim que as pessoas estão, o mundo. E poucas estão dizendo, não, eu vou caminhar pelo que Jesus está dizendo. Eu vou caminhar pelo que a palavra está dizendo. É apertado para mim cumprir o que a palavra diz. Mas eu vou escolher a porta estreita. Eu vou renovar a minha mente. Então, amados irmãos, só existe uma opção para desfrutarmos da verdadeira vida. O padrão mundano nos influencia para a morte, mas a renovação da mente nos promove transformação que resulta em vida abundante. O mundo está constantemente buscando nos conformar com o seu padrão de morte. Vem se afundar aqui, vem se lascar aqui, vem. Mas Deus está constantemente dizendo, vem para a vida, desperta, acorda, levanta. Cada oportunidade que temos de ouvir uma palavra genuína é um chacoalhão de Deus dizendo, escolha a vida, entra pela porta estreita, renove a sua mente. Cada mensagem que ouvimos é um cuidado de Deus dizendo para nós, filho, filha, eu tenho coisas mais altas para vocês, eu tenho coisas melhores para vocês. Mas o problema é que a natureza pecaminosa nos amolda ao padrão mundano facilmente. Facilmente queremos dar jeitinho, facilmente queremos ajustar, queremos combinar com alguém que já está fazendo, então está tudo certo. Mas Deus está te chamando para novidade de vida, Ele está te chamando para a vida abundante, Ele está dizendo, faça o que é certo, caminhe na direção do que é correto, não deixe a sua mentalidade ser sugada pela morte, mas venha para a vida. Diga aí para o seu irmão, renove sua mente. E para que nós tenhamos vida plena, nós precisamos de renovação de mente. E para que tenhamos essa renovação de mente, nós precisamos de uma decisão consciente. Meus irmãos, definitivamente chega. Tantas vezes nós brincamos com isso, e talvez eu ainda continue falando isso por muitos anos, mas nós não podemos viver filosofia de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque, para a glória de Deus, em nome de Jesus, até Zeca Pagodinho está começando a deixar Jesus levar a vida dele. Então não fique nesse sistema. Não fique absorvido pelo sistema, não fique absorvido porque estão dizendo, estão fazendo. No Brasil fomos absorvidos pelo sistema, não produzíamos, não tinha resultado. Aí Deus nos dá uma nova oportunidade, viemos para uma nova nação, uma nova cultura, uma nova estratégia, uma nova direção. Aí tu quer fazer a mesma coisa e ser absorvido pelo sistema mais uma vez. Deixa Deus assumir o controle, queridos. Está na hora de você deixar Deus assumir o controle entre esse ano que está por vir, dizendo, Deus, definitivamente, chega para mim, chega para o meu anseio, chega para o meu desejo, chega para a minha carne, chega para os meus pecados, eu quero o Senhor, eu quero vida, eu quero renovação de mente, eu quero a porta estreita a princípio, porque ela é a única que pode me levar ao regozijo do Senhor eternamente. Então tome decisão. E de acordo com o apóstolo Paulo, é só a decisão consciente que vai nos fazer experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga comigo, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem um plano para mim e para você, queridos. Definitivamente internalize isso, deixa a sua alma receber isso agora. Deus tem um plano bom, agradável e perfeito. Deus tem uma história boa, agradável e perfeita. Deus tem um ministério bom, agradável e perfeito. Deus tem um ambiente bom, agradável e perfeito. Deus tem um trabalho bom, agradável e perfeito. Deus tem uma família boa, agradável e perfeita para você. Deus tem um chamado, um ministério, uma obra, uma jornada, porque os
planos dele são planos de paz. Então renove a sua mente. Pare de fazer a mesma coisa. Pare de se transvestir agora. Agora eu sou crente, estou batizado, uso Bíblia debaixo do braço. Não é isso que muda a sua história. O que transforma a sua história é a decisão de dizer: reina em mim, Senhor Jesus. Reina em mim, Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, 20 e 21. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não a vivo pela carne, mas vivo-a na plenitude do Espírito de Deus agindo em minha vida. E a palavra de Deus diz que se somos de Deus, vivamos pelo Espírito. E quem vive pelo Espírito jamais satisfará os desejos da carne. Obedeça, meus irmãos. Obedeça. Temos 3 testemunhos. O testemunho de Moisés. Coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolha a vida. Temos o testemunho de Jesus. Porta larga, porta estreita. Escolha a porta estreita. O testemunho apostólico de Paulo. Vida transformada ou vida modelada pelo mundo? Escolha a transformação para desfrutar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As escolhas passam pelo crivo das nossas decisões. Qual é a sua decisão hoje? O que temos vivido, vida ou morte, é o resultado do que temos decidido escolher. Eu decido fazer essa escolha. Não reclame dos resultados. Não reclame dos resultados. Um escritor que eu gosto muito, Bill Johnson, ele registra em seu livro, o livro A Liberação do Sobrenatural, e ele diz o seguinte: o propósito das maravilhosas narrativas divinas é nos carregar para a busca apaixonada de mais da presença de Deus. Então, tudo que Deus nos apresenta, como Moisés estava colocando lá, olha, coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, tudo que Deus está nos ensinando, nos colocando por meio da sua palavra, tem o propósito de nos fazer aproximarmos dele. Ele continua dizendo, a intenção dele é nos levar a viver sob a influência de sua presença, em vez de tão somente obedecer aos seus princípios. O que Deus está buscando com as suas diretrizes sobre nossas vidas, Mirela, não é robôs obedecendo. Ele está buscando pessoas que dizem, o Senhor é o meu prazer. O Senhor é a minha alegria. Eu vou obedecer porque eu quero estar contigo. Eu quero andar na sua presença. Eu sei quem o Senhor é em mim e para mim. Ele vai seguir dizendo, ele nos chamou para isso pela sua bondade. Assim como é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Experimentar o perdão completo e ter a nossa mente renovada resulta em profundo apreço e intimidade. Esse é o alicerce para experiências constantes do reino. O reino de Deus e a sua presença são inseparáveis. O céu está cheio da perfeita confiança em Deus e a terra está cheia de desconfiança. Nós sempre refletimos a natureza do mundo que temos mais conhecimento. O que será que está dominando nossa vida? As nossas escolhas estarão sempre com base no mundo que nós conhecemos mais. E é fato que se nós não estivermos fazendo escolhas conscientes de querer Deus, de buscar mais a Deus, de obedecer a Deus,
nós vamos ser enredados pelo sistema mundano. Nós vamos ser carregados pelas vontades carnais. Mas se nós estamos buscando mais de Deus, a certeza que podemos ter é que Ele nos ajudará a encontrá-lo. Porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está em busca de intimidade. Deus não está em busca de obedecedores que estão acertando tudo. Ele está em busca daqueles que estão esforçando, que estão aprendendo a confiar nele, que estão aprendendo a depender dele. Porque quando aprendemos a depender dele, como nós já vimos recentemente, ele carrega o fardo, ele conduz a história, ele nos mostra o caminho. Então a minha pergunta hoje para você é: qual é a sua decisão? Influência do céu ou influência da terra? Vida ou morte? Tome a sua decisão e os resultados serão notórios. Tome decisões acertadas, meus irmãos. Decisões que nos levarão a cumprir propósitos. Eu quero te convidar a 2026, você viver o seu propósito. O propósito pelo qual Deus tem te levantado nessa terra. E eu quero te dizer que propósito não se vive com estratégia. Propósito não se vive com planilhas e programas. Propósito se vive por fé. Se lance. Coisas estranhas aparecerão diante de nós. O que traduziremos por caminhos apertados. Escolha esses caminhos. Porque nada do que Deus está fazendo tem aparência de normalidade. Nada do que Deus está fazendo tem a aparência de que, já vai dar tudo certo. Não, ele diz, a porta é estreita. Entra por esse lugar aí, que é apertado. Porque ele está te modelando. E Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. E quem entra por mim, entrará e sairá. E encontrará pastagem. Aleluia. Quem escolhe o caminho apertado encontra depois um lugar largo, mais de alimento, um lugar largo de bênção, um lugar largo de provisões. Agora quem entra pela porta aberta hoje, larga hoje, amanhã vai encontrar o caminho da necessidade, do desespero, da tristeza e da morte. Escolha a vida. É o tema dessa última mensagem de um culto oficial desse ano de 2025. Grave isso. Memorize isso. Se você não anotou nada, assista mais uma vez com calma e tranquilidade. Talvez com menos sono lá na sua casa. Talvez com mais atenção para anotar um pouco do que Deus está falando com você. Porque cada palavra de Deus gera para nós um ambiente profético. Diretrizes específicas. Tome decisões certas. Temos hoje 3 testemunhos. O testemunho mosaico, o testemunho de Jesus e o testemunho apostólico, para dizer para nós: escolha a vida. Faça as escolhas certas. Fique de pé e diante da presença do Senhor tome decisões nesse momento.